Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 28 de junho de 2020. Mais uma semana começa e as expectativas para que a gente veja esse momento tão dramático que o mundo está passando se amenize com o tempo. Enquanto vacinas estão sendo desenvolvidas, mercados estão tentando se ajustar a novos hábitos de demanda e isso não é diferente para o mercado de óleo e gás. Mas sempre é possível a gente olhar o futuro, ainda incerto, é verdade, de maneira mais positiva. Vamos bater um papo aqui hoje. Não perde tempo não. Você está no Portal Insights. Meu nome é Pablo Costa e estes são os insights da semana. Oi, gente. Mais uma vez, realmente uma semana bastante agitada, não é? Eu fiquei lembrando da última vez que a gente bateu um papo, na última semana, quando a gente falou sobre os preços do petróleo, como é que isso se movimentaria, por que tanta volatilidade, e essa semana não foi nem um pouco diferente. É engraçado que a gente tem que prestar atenção em alguns aspectos. Primeiro, que a gente acabou vendo que, mais uma vez, economias estavam tentando se reabrir, começando pela China, depois passando pelos Estados Unidos, e as chances de que aparecessem uma nova onda realmente se comprovaram. Não fez muito tempo, acho que hoje uma matéria saiu, mostrou claramente que a Prefeitura de Pequim teve que isolar quase 500 mil pessoas, em função de casos aparecendo. E mais uma vez, restrições voltaram a aprender e voltaram a aparecer com calma. Nos Estados Unidos não foi diferente. Há uma semana e meia, algumas ações de reabertura da economia voltaram e alguns estados começaram a aplicar planos de reabertura aqui e ali. O que acabou acontecendo? Mais uma vez, picos de novas infecções voltaram a aparecer. Se essas infecções são novas ou se é um mero resultado de novos e mais testes, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a implicação. Porque aí o que aconteceu? Você pega, por exemplo, o estado do Texas, o governador Greg Abbott teve que voltar atrás e voltar de novo a propor medidas de restrição. Bom, o mercado já viu, ele é bastante sensível a isso. E é incrível como tanto a referência Brent quanto a referência do WTI tiveram movimentações bastante distintas nas últimas 3 semanas. Primeiro, uma subida brusca no início de junho, ao ponto que começaram a falar, não, o pior já passou, vamos agora para frente porque os preços se recuperaram. E agora, na última semana, quedas, acho que a terceira queda seguida. Na sexta-feira, tanto o Brent quanto o WTI baixaram bastante, acho que o WTI ficou mais ou menos nos $40 e o Brent acabou abaixo de 40. Aqui, gente, vale a pena lembrar que eu não estou discutindo se o 40 é um preço razoável ou não. O que é importante lembrar é que a volatilidade ainda está sendo muito afetada, por quê? Porque os hábitos de demanda ainda não são claros. E não poderiam ser mesmo. Afinal, nós estamos no meio ainda de uma pandemia que afeta claramente os hábitos que tanto nações quanto mercados passam a ter nesse momento. Então, volto a falar o que eu falei da última semana. Vamos colocar o pé no freio nas nossas expectativas. E acreditar que a recuperação vai acontecer naturalmente, mas ela não vai acontecer de maneira rápida. Eu diria que seria muito razoável a gente esperar uma recuperação momentânea se movendo a partir do segundo semestre e talvez começando 2021 de maneira mais positiva. Agora, deixa eu aproveitar, e como esse canal aqui é um canal também que gosta de tocar em conteúdos, e tem muita gente vendo o nosso canal que ou não tem o conhecimento específico, ou não tive a oportunidade de conhecer, eu queria abrir o espaço para que a gente falasse de coisas conceituais. Quando a gente fala de preço referência Brent, quando a gente fala preço referência WTI, o que isso é? Eu vou abrir agora e explicar um pouquinho, de maneira um pouco mais simples, o que é, depois a gente entra num pouco mais detalhado.
Bom, primeiro vou começar pelo Brent, o Brent Crude. O Brent é uma referência, tá certo? Que é utilizada principalmente nos mercados asiáticos e europeus, que basicamente é o preço de negociação do petróleo negociado na Bolsa de Londres, ok? O nome Brent é até engraçado, ele teve origem há muito tempo atrás, porque ele era o nome de uma base da Shell que extraía petróleo do Mar do Norte. Naquela época, a Shell ela acabava adotando o nome dos postos, o nome de aves. Então, tinha um tipo ganso, tipo Brent. Então, ficou o Brent Crude ou o Brent Crude futuro. Então, são os preços, sempre que a gente pensar em Brent, negociados na Bolsa de Londres. Da mesma forma, você tem outra referência usada no Western Hemisphere, ou na América, que é o WTI, ou o West Texas Intermediate, que basicamente é o preço futuro, ou também presente, do barril de petróleo negociado ali naquela área produtiva. Eu vou estender um pouco no Golfo do México. Nesse caso, os preços do WTI são negociados na Bolsa de Nova York. Então, na cabeça de vocês, essa é a referência ao Western Hemisphere. Elas estão próximas, elas têm movimentos distintos. Aqui, como elas representam a negociação dos volumes de petróleo extraídos nos respectivos mercados. Por isso, lá atrás, quando o WTI caiu a negativo e o Brent ficou um pouco mais positivo, ainda aqui na faixa de 15, ela acabou ocorrendo por outra razão. A gente pode entrar em outro detalhe, que era o quê? Como uma demanda caiu, as pessoas acabaram não comprando, a demanda de petróleo acabou aumentando o nível de petróleo reservado, então você tinha reservas enormes, tá certo? E você não tinha como vender, você acaba literalmente vendendo a um preço muito mais baixo para que você pudesse tirar um pouco desafogar um pouco a tua capacidade de estocagem. Mas só para vocês entenderem, tá certo? O que é WTI e o que é Brent. Agora, eu tive pensando, gente, o que a gente faz agora? O que a gente, como indústria, pode fazer num momento de tanta turbulência? Olha, eu já destaquei aqui algumas vezes que não existe bola de cristal. E não dá para a gente atravessar esse túnel sem entender como é que a gente se comporta enquanto essa tempestade passa. Bom, eu sugiro duas palavrinhas fundamentais para que a gente possa sempre usar quando a gente se sentir ansioso, querendo descobrir o futuro. Uma é cautela, a outra é vigilância. Cautela vai ajudar a gente a ouvir determinadas coisas que poderiam nos deixar preocupados de uma maneira mais, peraí, deixa eu entender porque isso aqui está acontecendo. Há uma clara relação causa-consequência quando a gente ouve qualquer informação relacionada ao mercado, seja ela a médio, curto ou longo prazo, ok? Isso sempre é assim, gente. Tem que dar uma respirada. Vamos procurar entender. Os assuntos são complexos e o mundo está conectado demais para a gente não imaginar que alguma coisa reflete na outra. E a outra é a vigilância. Essa é uma palavra que eu gosto demais. Quem for escoteiro vai lembrar do lema sempre alerta, né? Pois é, a vigilância é esse sempre alerta. Alerta o quê, Pablo? A basicamente aquilo que está sendo discutido a nível local, políticas públicas, políticas de desenvolvimento e regulamentação, como é o caso da lei do gás que está sendo discutida no Brasil, marcos importantes, como foi agora o marco do saneamento, que deve mudar a cara do saneamento no Brasil, a gente espera, do ponto de vista tanto de consumidor quanto de necessidade. Aos aspectos macros, as nossas relações com nossos principais clientes lá fora. Eu vou estender essa relação saindo um pouco do setor de óleo e gás. Por quê? Porque se a gente não começar a compreender como é que nossa economia se movimenta, fica muito difícil de sustentar a importância do óleo e gás no Brasil. Tá certo? As coisas são conectadas, gente. A gente precisa começar a entender um pouco isso. Essa vigilância de entender e começar a juntar o quebra-cabeça. Não vai ser algo fácil, porque precisa ter hábito de tentar se manter informado, tá certo? Não é para ficar birutado de ler tudo, mas é importante ter uma linha de acompanhamento. E aí, gente, eu vou sugerir 3 coisas para a gente ter sempre em mente, tá certo? A primeira delas tem a ver com os aspectos locais. Competitividade, gente. O que a competitividade nos traz de fundamental?
e vou fazer agora uma alusão a alguns seminários que houveram essa semana. Aliás, fazendo uma deixa, Felipe Maciel, editor-chefe da PBR, que trabalho magnífico a PBR fez com a semana de óleo e gás que foi feita na semana passada e quanta coisa agregou. Fico agradecido porque aprendi demais. Mas o importante é lembrar o seguinte: hoje as regiões são competitivas entre si. Quando o mercado voltar a aquecer, o Brasil vai precisar ser competitivo em termos de marcos regulatórios, em termos de clareza, de menor burocracia, de forma que os investimentos venham e fiquem. Competitividade é a palavra que eu mais vi durante os seminários essa semana. E é uma verdade. Então a gente precisa olhar esses aspectos. Os outros dois aspectos são as questões geopolíticas. As relações que a gente mantém, de novo, o meu comentário anterior, com respeito aos nossos principais clientes. Compreender a dinâmica de movimento que o governo brasileiro vai precisar ter para atrair investimento, como ele vai pautar essas decisões para que a gente continue de maneira a desenvolver melhor o nosso setor. Tá certo? E o outro aspecto, gente, é o aspecto global envolvendo a pandemia do Covid. Por quê? Até que a gente possa entender que uma vacina está chegando e que os hábitos de consumo vão retornar a patamares, a gente espera, anteriores à pandemia, a gente vai continuar sofrendo com as questões de demanda relacionadas, sejam pelas restrições, seja pelos hábitos de consumo que passam a ser completamente diferentes do que eram. 3 aspectozinhos para a gente olhar direitinho e ficar atento, tá bom? Pulando para o Brasil, a semana também foi agitada. 2 coisas rapidinhas que eu queria poder ressaltar no Brasil. É o advento e, assim, a verdadeira conquista que a Petrobras teve com o início da produção de P70 e o campo de Atapu. Por que isso é importante, gente? Você vai acrescentar quase 150 mil barris dia de produção, quase 6 milhões de metros cúbicos. É uma das áreas mais importantes da dedicação onerosa. E é um marco porque ele mantém o aspecto claro que é a Petrobras colocando investimento naquilo que ela acha que ela melhor faz, que é nas águas profundas. Então, parabéns à Petrobras, excelente, dá orgulho de falar de um desenvolvimento importante como o Atapu presente nos dias de hoje, tá certo? O outro aspecto, vou puxar aqui uma fonte, matéria que saiu na Upstream Online na sexta-feira, onde atenua claramente que a Petrobras mantém o foco nos seus projetos. Na última vez que a gente se falou, eu cheguei a mostrar e comentar que o plano de negócio da Petrobras continuava sólido, pois mais se enfatizou agora, seja olhando para a joia da coroa, como é o Campo de Búzios, seja olhando para o projeto piloto de Libra, hoje, Mero, eles são os 2 principais desenvolvimentos da companhia agora. E o mais interessante, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da redução de Capex e Opex que a Petrobras fez esse ano, ela mantém o foco de desenvolvimento nesses 2 campos, de forma a manter o compromisso para com todo o setor no Brasil e lá fora. Isso é muito bom, mas temos que ter em mente uma coisa. Para que a gente possa dar suporte a esses desenvolvimentos, a indústria precisa estar estruturada para quando a pandemia termine. E isso é pouco provável que aconteça, visto que os impactos econômicos são e serão ainda fortes por um longo período de tempo. É fundamental, gente, que haja um compromisso, seja ele público ou privado, seja ele entre categorias, seja ele entre agências reguladoras ou setores de classe, para que a gente mantenha o setor forte e vivo. Senão não adianta a Petrobras vislumbrar projetos a longo prazo e a gente está vendo essas oportunidades passarem porque a gente não tem quantidade de atender. Então essa é a minha única angústia nesse momento. Eu espero que a gente, enquanto atores ativos no mercado, lutemos para que isso não aconteça, tá certo? Gente, eu gosto sempre de deixar claro que quando a gente procura entender desenvolvimento de um setor, é importante que a gente entenda que existe um papel fundamental que eu e você precisamos tomar, ok?
Tem uma série que eu gosto muito de ver, que é o West Wing, uma série americana que falava dos bastidores da Casa Branca. E tem uma frase que o editor-chefe, o Aaron Sorkin, ele sempre usava, e usou também durante a série, que é decisões são tomadas para quem aparece, para quem se faz presente. Decisions are made by those who show up. We need to show up. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar forte, tá certo? Esse é o meu recado de hoje. Gente, muito bom falar com vocês. Eu me despeço agora desse momento. Espero que vocês tenham gostado rapidinho do papo de hoje. Mantenham-se firmes, tá bom? Que vocês tenham uma semana produtiva. Esse link vai estar no site para quem quiser falar comigo depois, tá certo? Fiquem seguros, fiquem em paz. Vamos juntos nessa caminhada, deixando de olhar pelo buraco da fechadura, tá certo? Mas sempre deixando alguma coisa de bom pelo caminho, tá bom? Se cuidem. Aquele forte abraço. Que vocês tenham uma semana bonita, produtiva. Que a gente se encontre aí nos corredores da rede social ou talvez presencialmente quando tudo isso acabar, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço.